No vídeo de hoje, nós vamos falar dos 3 melhores fundos imobiliários de fundos para se ter em uma carteira de fundos imobiliários. Vamos ao vídeo. Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos tudo sobre mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente. Bom investidores, nesse vídeo eu vou mostrar os 3 melhores fundos imobiliários que são fundos de fundos, ou seja, são fundos imobiliários que investem em fundos imobiliários. A ideia aqui, investidores, é trazer para vocês todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. E para começar, eu vou mostrar como eu fiz para escolher esses 3 melhores fundos imobiliários de fundos. Antes da gente começar, só um recado importante para você que ainda não sabe o que é um fundo imobiliário ou é a primeira vez que você ouviu falar de fundos imobiliários de fundos. Aqui na Tríade nós já gravamos um vídeo explicando tudo sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês. Bom investidores, para eu poder escolher os 3 melhores fundos imobiliários de fundos, eu realizei o seguinte processo. Primeiramente, eu fiz um filtro inicial, ou seja, eu fiz um processo para poder listar os principais fundos imobiliários de fundos. E depois, para poder escolher os 3 melhores, eu apliquei algumas premissas importantes. E no final, eu analisei todos os indicadores desses fundos para garantir que eles realmente estejam bons. E o processo inicial, investidores, que eu fiz para listar os principais fundos imobiliários foi o seguinte. Para fazer esse filtro inicial, eu utilizei um relatório de uma casa de análise da minha confiança. Dessa forma, eu fiz um filtro inicial dos principais fundos imobiliários de fundos. Até porque, investidores, analisar todos os fundos imobiliários listados na B3 é um trabalho para uma equipe de pessoas. Uma pessoa sozinha levaria muito tempo para fazer isso. Então, visando aqui ganhar tempo, eu já utilizei um relatório onde os analistas fizeram uma primeira análise e listaram os principais e melhores fundos imobiliários de fundos. Partindo daí, investidores, eu apliquei algumas premissas para poder escolher os melhores fundos imobiliários dentro dessa lista. Bom, a primeira premissa que eu apliquei, investidores, é a seguinte. Dentro dessa lista de fundos imobiliários, eu escolhi os fundos imobiliários que pagassem pelo menos 13% em dividendos anualmente. A segunda premissa que nós consideramos é que o valor da cota desse fundo ele precisa ter uma margem de segurança. O que isso quer dizer para nós investidores? Que o valor da cota, o valor negociado na B3 para a compra desse fundo imobiliário, ele tem que ter uma margem de desconto. Ou seja, o preço da cota deve estar abaixo do valor de patrimônio desse fundo imobiliário. Dessa forma, nós investidores podemos comprar esse fundo com uma margem de segurança. E a terceira e última premissa, investidores, é que a gestão desse fundo seja realizada por empresas de renome no mercado e que o portfólio desse fundo seja muito bem diversificado. Levando em consideração essas premissas, o primeiro fundo imobiliário que nós escolhemos é o fundo JSAF11. Esse fundo imobiliário ele está sendo negociado no valor de R$ 78,36. O dividend yield pago por ele nos últimos 12 meses está no valor de 14,16%. Investidores, isso daqui é muito mais do que a taxa Selic. E vale destacar também, investidores, que os dividend yields referente a fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Ou seja, investir em fundo imobiliário, e principalmente em um fundo imobiliário que paga 14%, é muito mais do que qualquer investimento em renda fixa. Vale destacar também que nos últimos 12 meses, esse fundo ele teve uma desvalorização na sua cota de 6%. Dando uma olhada aqui nos indicadores, o principal indicador aqui, o P sobre VP, ele está no valor de 0,86. É importante lembrar vocês, investidores, que sempre que esse indicador estiver abaixo de 1, significa que o ativo, ou o fundo imobiliário, ou até mesmo a ação, ela está sendo negociada abaixo do valor de patrimônio da companhia, ou nesse caso aqui, no fundo imobiliário.
e isso representa para nós investidores uma oportunidade de compra. Esse fundo imobiliário ele está sendo negociado com uma margem de desconto de 14%, ou seja, ele está sendo negociado 14% abaixo do seu valor de patrimônio, garantindo então para nós investidores uma excelente margem de segurança. Dando uma olhada aqui na gestão desse fundo imobiliário, quem faz a administração desse fundo é o Banco Safra, um banco de renome no mercado. E dando uma olhada agora no portfólio desse fundo imobiliário, o portfólio dele está bem diversificado. Lembrando, investidores, que nós estamos falando aqui de um fundo imobiliário que investe em fundos, ou seja, ele é um fundo de fundos. Portanto, dentro do portfólio dele nós temos diversos fundos imobiliários, sendo fundos de papel, lajes corporativas, fundos de fundos, fundos mistos. E um detalhe importante sempre para a gente olhar é esse percentual aqui. Isso significa o percentual em que cada um desses fundos está sendo investido. Por exemplo, esse fundo aqui, ele representa 8% da carteira total de fundos imobiliários. Ou seja, nós temos uma boa diversificação aqui. Uma das vantagens, investidores, de se investir em um fundo de fundos é que a gente fica sempre bem protegido e diversificado dos setores. Então, por exemplo, se o setor de lajes corporativas tiver algum problema, a gente fica protegido, pois aqui nós temos diversos outros tipos de fundos. A mesma coisa se, por exemplo, fosse um fundo de papel de recebíveis ou, por exemplo, um fundo de logística. Dessa forma, a gente fica sempre bem protegido, bem diversificado dos setores do mercado. Aqui embaixo a gente consegue identificar também os segmentos que compõem esse fundo. Então nós temos aqui 55% desse fundo, basicamente 60%, é composto de fundos de papéis, ou seja, fundos imobiliários que investem em certificados de recebíveis imobiliários. Aqui nós temos 24% em lajes corporativas, 10% de fundos mistos, 8% em fundos de fundos e uma outra pequena parte em fundos de shoppings e fundos de logística. Levando em consideração todas essas informações, investidores, e atendendo, obviamente, a todas as nossas premissas, o fundo imobiliário JSAF 11 ele é a nossa primeira escolha. Seguindo aqui, investidores, para nossa segunda escolha, o segundo fundo que nós colocamos aqui na nossa carteira é o MORE 11. Esse fundo atualmente está sendo negociado no valor de R$ 60,90. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu 13% em dividendos. Lembrando que os dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. E uma outra informação relevante é que nos últimos 12 meses, a cota desse fundo está sofrendo uma desvalorização de 19%. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, o indicador P sobre VP está sendo negociado a 0,75. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de comprar esse fundo imobiliário com um desconto de 25%, garantindo então dessa forma uma margem de segurança. A administradora desse fundo imobiliário é o banco BTG Pactual, um banco de renome no mercado. E o portfólio desse fundo, ele também é muito bem diversificado. Portanto, dentro do fundo imobiliário MORE 11, nós vamos ter essa seguinte carteira de fundos imobiliários. Nós estamos falando aqui de fundos de papéis, lajes corporativas, fundos de indústria e logística, fundos mistos, fundos de shoppings e até fundos de fundos. E a sua distribuição de patrimônio também está bem equilibrada. Isso protege nós investidores, principalmente no recebimento dos dividendos, pois caso algum desses fundos aqui apresente algum problema, o peso que esse fundo tem dentro do patrimônio não vai impactar o nosso recebimento de dividendos de uma forma muito drástica. E mostrando aqui para vocês, investidores, de forma gráfica o portfólio desse fundo, nós estamos falando basicamente aqui de 32% em fundos de papéis, 17% em lajes corporativas, 13% no setor logístico, 7% em shoppings, uma parte aqui indefinida, provavelmente são outros ativos financeiros, aqui 6% em fundos mistos, 4% em fundos de fundos e aqui os demais fundos, falando aqui até de fundos imobiliários residenciais, da parte educacional, hotéis e aqui fundos de desenvolvimento. Baseado então nessas informações, investidores, a nossa segunda escolha é o fundo imobiliário MORE
11. Seguindo aqui para nossa terceira e última escolha, o fundo imobiliário que nós escolhemos incluir nessa carteira é o BPFF11. Esse fundo atualmente está sendo negociado a R$ 60,70. Ele distribuiu aqui 13,28% em dividendos nos últimos 12 meses. E ele vem acumulando uma desvalorização aqui de 6% nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, a gente pode identificar que o P sobre VP está em 0,85. Portanto, nós temos aqui uma margem de segurança de 15%. A administração desse fundo imobiliário é feita pela Genial Investimentos. E vale destacar que esse fundo ele existe desde 2013. E por último, dando uma olhada no portfólio desse fundo imobiliário, a gente percebe que ele é muito bem diversificado e o patrimônio está muito bem dividido entre esses fundos. E dando aqui uma olhada no gráfico de distribuição do portfólio, a gente vê que 47% está em fundos de papéis, 19% em logísticos, 13% em shoppings e 10% em lajes corporativas. E os demais estão divididos aqui em mistos, educacionais e outros investimentos. Diante então dessas informações, investidores, o fundo imobiliário BPFF11 é a nossa terceira e última escolha. Sendo assim, investidores, esses são os 3 melhores fundos imobiliários de fundos que eu estou investindo nesse ano de 2023. Vale mencionar que essa não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é educacional, ou seja, nós trouxemos todas essas informações para ajudar você, investidor, a tomar a melhor decisão de investimento. Esse vídeo, então, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem não me conhece, eu sou Leandro JP e esta aqui é a Tríade.